Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal. Nesse domingo, né, 24 de maio de 2026, né? Hoje tem o sorteio de 30 anos da Mega Sena. Aproveitei para fazer uma fezinha lá, jogar um joguinho ali, né? Se bem que do jeito que está tudo corrompido, mas eu fiz a minha fezinha, são 300 milhões de reais, hein? Já pensou? Resolveria o problema nosso aqui, né? Mas vamos lá então, vamos falar sobre a finalização do acordo que o Donald Trump está fazendo com o Irã. Ele não está dando muitas informações, mas afirmou que não faz maus negócios, né? Que vai ser um bom negócio e precisa, porque o Senado norte-americano, mesmo a ala republicana, quer encerrar logo com a guerra, está puxando muito o preço do petróleo e está causando inflação nos Estados Unidos. E como a gente sabe que é o bolso, né, que mexe com a mente das pessoas, o Trump não pode manter isso por muito tempo não, né? E o que ocorreu ontem em meio a essa história toda? Os Emirados Árabes Unidos, em conjunto com Israel, mas fizeram um ataque poderoso contra o Irã, né? Inclusive eu postei ontem nos grupos do Telegram, foi tão forte, acertou tantas sedes da Guarda Revolucionária, que o povo saiu na rua para comemorar, achando que dessa vez o regime iria cair, né? Mas enfraqueceu bastante, bastante mesmo. Também ontem tivemos aí um novo atentado ali contra o Trump, né? Tiroteios no entorno da Casa Branca, pegaram a pessoa, né? Eles vão continuar tentando isso por muito tempo ainda. Infelizmente, o Trump tem que se resguardar de maneira pesada. Ontem também a Rússia contra-atacou a Ucrânia, porque alguns dias atrás eu tenho postado nos grupos do Telegram, a Ucrânia fez um ataque na Rússia e atacou uma escola com várias crianças morreram, né? Foi uma situação constrangedora. E os russos, para se vingar, fizeram um contra-ataque pesadíssimo também contra a capital, Kiev. Essa madrugada inteira os russos atacaram Kiev, foram mais de 700 mísseis. Imagina, numa cidade durante a madrugada, imagina o pavor do pessoal que está lá, né? Enquanto eles tiverem um governo irresponsável, como esse Zelensky, vai ficar difícil inverter essa situação. Parece que os americanos efetivamente largaram mão de apoio agora em caráter definitivo, o Rubio declarou isso aí. E o Trump quer finalizar o acordo com o Irã. Para nós é excelente que esse acordo saia logo, porque aí todas as atenções do governo norte-americano vão se voltar para a América Latina, não é?
E voltando a atenção para cá, quais serão os alvos? Vamos lá, vamos ver se vocês adivinham. Dois grandes alvos, né? Um alvo pequeno e um alvo grande. Um alvo menor, Cuba, que está aí pendurada por meio fio. E o segundo alvo, obviamente, é o Brasil, né? Que é o país mais importante da América Latina a se tornar, né, em breve, parceiro total dos Estados Unidos, tanto aí na parte, digamos assim, ideológica, quanto na parte econômico-financeira, né? Largando mão efetivamente da China, da influência chinesa aqui no nosso país, né? E o jornal Russia Today publicou essa finalização do acordo que o Trump está fazendo com o Irã. Está em franco progresso. O Trump disse que agora só depende dele, hein? Dele aceitar, não depende mais dos iranianos. Já botou os caras meio de joelhos ali. Vamos ler essa matéria do Russia Today e a gente vai analisando conforme os parágrafos vão se sucedendo aqui, né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que um acordo de paz com o Irã foi em grande parte já negociado e está sendo finalizado, sinalizando um possível avanço após quase 3 meses de uma conversa, não, quase 3 meses de guerra, desculpa, e repetidas ameaças de novos ataques dos Estados Unidos. Trump disse ter tido o que descreveu como uma conversa muito boa no Salão Oval da Casa Branca com líderes e autoridades da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, do Catar, do Paquistão, da Turquia, do Egito, da Jordânia e do Bahrein, né? Todo o entorno do Oriente Médio ali, ó. A respeito do Irã e todos os assuntos relacionados a um memorando de entendimento sobre o acordo, sobre a paz ali, né? O presidente dos Estados Unidos afirma que um acordo de paz com o Irã foi em grande parte negociado, restando ainda discutir os aspectos finais. O que ele diz? Um acordo foi amplamente negociado, sujeito à finalização agora entre os Estados Unidos da América, a República Islâmica do Irã e vários outros países, escreveu Trump no Truth Social. Por que ele está colocando outros países no meio? Eu já matei essa charada. Justamente assim, se o Irã não cumprir o acordo, o Irã não fica mal só com os norte-americanos, mas vai ficar mal em maus lençóis com toda a sua vizinhança, né? Vai criar uma péssima imagem do governo iraniano, do regime iraniano, para toda a vizinhança, não só para os americanos, né? Então ele continua. Ele acrescentou que também conversou separadamente com o primeiro-ministro israelense, o Benjamin Netanyahu, e que a ligação também correu muito bem. Trump afirmou que os aspectos e detalhes finais do acordo ainda estavam sendo discutidos e seriam anunciados em breve. Ele também alegou que, entre outros elementos do acordo, o Estreito de Hormuz será reaberto. Aí vai despencar o preço do petróleo, né? A mídia iraniana, no entanto, contestou a caracterização feita por Trump sobre o acordo do Estreito de Hormuz. Parece que eles não querem falar que vão abrir o estreito, não. A agência de notícias Fars, que é oficial lá do regime iraniano, afirmou que a hidrovia permaneceria sob a administração do Irã, com Teherã mantendo controle sobre rotas, horários, procedimentos de passagem e permissões. Mas aqui ele não fala se vão continuar cobrando aquele pedágio ou não, né? Não pode, o acordo diz que não pode. Embora o Irã tenha concordado em restaurar o tráfego marítimo aos níveis antes da guerra, a agência Fars diz que isso não significa um retorno à livre passagem, classificando a declaração de Trump como incompleta ainda. Trump havia alertado repetidamente nos últimos dias que os Estados Unidos já estão preparados para retomar os ataques caso o Irã não aceitasse o acordo para encerrar a guerra, que começou no final de fevereiro com ataques americanos e israelenses contra o Irã. A gente lembra que no primeiro dia já mataram o Ayatollah Ali Khamenei, né? Porém, os dois lados têm, em grande parte, evitado confrontos diretos, desde que um cessar-fogo foi estabelecido, então, no início de abril. Já vai completar 2 meses aí a semana que vem, né? No final da semana que vem, né? O Estreito de Hormuz, um dos pontos de estrangulamento energéticos mais importantes do mundo, né,
tem sido um tema central nas negociações. O Irã restringiu o tráfego através da hidrovia durante o conflito, enquanto Washington impôs um bloqueio naval aos portos iranianos. Porém, Teherã já havia declarado que o foco das negociações permanecia sendo o fim da guerra e que detalhes relacionados à questão nuclear não estão sendo discutidos nessa fase. O Irã insiste em dizer que moralmente eles estão vencendo a guerra, né? Eu duvido que o Trump aceitaria fazer um acordo, né, antes de um ataque gigantesco à estrutura nuclear do Irã, se isso não estivesse sendo discutido, né? Teherã insiste que qualquer acordo deve preservar seus direitos soberanos e, por fim, é o que descreve como pirataria norte-americana contra navios iranianos. Eles estão se referindo aqui àquele bloqueio, né, que o Donald Trump promoveu para os portos iranianos que não conseguiam mais exportar petróleo e derivados, né, e que afetou a economia do Irã, tanto que eles vieram aí para esse acordo, né, e a gente não sabe em que pé que isso vai ser aceito. O Trump está dizendo que não faz negócio ruim, né, e ele tem essa imagem, né, que ele não faz acordo ruim com o Irã. Na BBC News Brasil, né, vinda lá da BBC britânica, também tem uma matéria parecida. Diz que o Trump fez um acordo com o Irã, né, já está amplamente negociado e que inclui a reabertura do Estreito de Hormuz. Então, quem deve estar falando bobagem é a mídia Fars, né, a mídia iraniana. Lembre-se que não é o governo iraniano que está afirmando isso, é a mídia iraniana, né? O que ele diz aqui na BBC, ó, matéria de ontem à noite. Ó, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ontem, sábado, 23 de maio, né, ontem, que um acordo com o Irã já está amplamente negociado e que em breve, muito breve, vai anunciar todos os detalhes. Segundo Trump, o acordo incluiria a abertura do Estreito de Hormuz, mas não deu maiores detalhes. Aí uma pessoa oficial do regime iraniano, que é o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Ismail Baqai, havia dito à televisão estatal que a posição dos Estados Unidos e do Irã estavam convergindo na última semana, ou seja, já está dando certo, rumando para o acordo. Mas alertou que isso ainda não significava que seriam alcançados acordos sobre questões-chave, né? Esse chanceler do Irã, porta-voz da chancelaria ali, o Ismail, está dizendo, acusando os americanos de declarações contraditórias. Ó. Nas redes sociais, Donald Trump disse que teve uma conversa muito boa com os líderes da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, do Catar e outros países, aquele que eu já falei para vocês, aqueles na outra matéria, né? Sobre um memorando de entendimento relativo à paz. Então, volto a dizer, o acordo parece não ser somente com os Estados Unidos, mas envolver todas essas outras nações árabes, né? Isso nos dá a intenção aqui, né? Nos mostra a intenção de que se o Irã não cumprir o acordo, ele vai estar em maus lençóis também com o mundo árabe, né? Lembrando a todos aqui que o Irã não faz parte do mundo árabe. Eles são persas, é uma outra cultura, é uma outra coisa, né? Inclusive, embora eles sigam a religião islâmica, os árabes, eles são sunitas. É uma outra interpretação do Alcorão. Enquanto no Irã eles são xiitas, né? Completamente diferente, né? Então, a gente está vendo aqui que o Trump está colocando o mundo árabe também como avalizador ali desse acordo. Ó. Os aspectos finais e todos os detalhes deste amplo acordo estão sendo discutidos e finalizados atualmente e serão anunciados muito em breve. Aí ele aqui também diz que ele falou com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que o Netanyahu conversou com ele, que está tudo bem e etc. Né, ó. Que mais? Ó, falando da televisão estatal ontem no sábado, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, de novo, ó, Ismail Baqai, também descreveu um memorando de entendimento
dizendo que a intenção do Irã era chegar a um acordo na forma de uma estrutura, acordo esse que consiste em 14 pontos. Ismail Baqai disse que estavam finalizando o memorando, então novas negociações serão feitas dentro de 30 a 60 dias, e depois desse período vai efetivamente ser assinado e alcançado o acordo final, né? Alcançado e assinado, né? O que ele diz aqui? Que uma nova sensação de recuo surge depois que o clima parece ter piorado em Washington, com autoridades anônimas informando a mídia norte-americana na sexta-feira que o governo estava se preparando para uma nova rodada de ataques militares, embora nenhuma decisão tenha sido tomada, né? Então, o presidente Trump disse que eles estão preparados para atacar se não for se o acordo não chegar, não vier, né? E o Irã está postergando aqui essa história de 30 a 60 dias. Ó. Também na última sexta-feira, o presidente Trump postou que não compareceria ao casamento do seu filho, ele recuou, né? Para que pudesse permanecer na Casa Branca, em Washington, D.C., durante esse período muito importante. Ou seja, é alguma questão do acordo muito, digamos assim, importante, que ele tinha que ficar na Casa Branca, e eu acho que ele queria acompanhar o bombardeio, o ataque dos Emirados Árabes ali, né, em conluio com Israel, contra todas essas instalações daí da Guarda Revolucionária no Irã, né? Embora os americanos aqui não tivessem participação, eu acredito que ele queria acompanhar isso aí, né? Porque isso aí, embora não sejam os Estados Unidos que estão atacando, isso também impõe, né, um grande prejuízo ao Irã. E obviamente que agora a guerra não é mais só Israel e Estados Unidos contra o Irã. O Irã atacou refinarias, atacou instalações no mundo árabe também, e já tomou um grande golpe aí dos Emirados Árabes Unidos, né? Continuando então aqui, ó. Na semana passada, Donald Trump disse que a trégua era um suporte massivo de vida, depois de rejeitar as exigências de Teherã, rotulando-as de totalmente inaceitáveis. Qual que é? Continuar com o programa nuclear, né? Cessar-fogo temporário entre o Irã e os Estados Unidos começou no início de abril, né? Porém, os americanos bloquearam os portos iranianos desde 13 de abril. E é isso que está fazendo o Irã sentar na mesa novamente. No sábado, ontem, né, o Comando Central dos Estados Unidos, o CENTCOM, disse que redirecionou 100 embarcações, desativou 4 e permitiu que 26 navios de ajuda humanitária passassem. Então o bloqueio continua firme, né, no estreito. Ó. O comandante do CENTCOM, almirante Brad Cooper, disse que suas forças foram altamente eficazes em permitir zero comércio de entrada e saída dos portos iranianos, e que isso está pressionando fortemente de maneira econômica o Irã. Eles estão ficando sem dinheiro, né? O regime está sufocado, ele não tem outra alternativa. Enquanto isso, o Irã reivindica o controle militar de uma área ao redor do Estreito de Hormuz e disse que todo o trânsito pelo estreito requer coordenação e autorização dessa autoridade deles, né? Eles querem continuar mandando no estreito. A gente está dizendo aqui que o estreito são águas internacionais, né? Não é tudo que pertence ali ao Irã. Os aliados norte-americanos e do Golfo rejeitaram repetidamente, olha lá, o mundo árabe também, as tentativas iranianas de afirmar o controle total sobre o estreito. Então vejam que a guerra agora escalou, né? Ela não será mais só contra Estados Unidos e Israel. Já tem todos os aliados ali, né, na região do Golfo que já estão fartos dessa postura iraniana, né? Os Estados Unidos disseram aos navios que não cumpram as regras do Irã, porque o bloqueio vai ser mantido. Então não está valendo a guerra do Irã ali, em meio ao bloqueio norte-americano, né? Então essa foi a matéria da BBC News Brasil, traduzida lá da BBC britânica. Mas para nós brasileiros aqui, o mais importante é que esse acordo seja fechado basicamente antes ali, ó,
No final da Copa, pelo que eu estou vendo aqui, vai ser no final da Copa, né? Talvez até um pouquinho antes, eles estavam falando de 30, 60 dias. Isso cai dentro daquele período que eu citei aqui, mais ou menos 100 dias para resolver toda a situação, né? Porque o Trump acabando com isso, com esse problema, né? Resolvendo esse problema, aí tem que focar na questão aqui que envolve a doutrina Monroe, né? Olhar para o nosso Brasil. Vai conversar com o Flávio agora terça-feira, né? Vamos ver se a gente consegue acompanhar aqui. Óbvio que nós vamos falar aqui no canal dessa conversa que o Trump vai ter com o Flávio. Pode ser que ela seja aberta ali, televisionada. Vamos ver o que eles vão conversar, não é? Eu acredito que algumas coisas eles vão conversar de maneira fechada também. Não é tudo que dá para abrir, essa é a minha opinião, né? Vão conversar muito sobre a postura do governo brasileiro em querer censurar as redes nos 2 meses que antecedem as eleições. Já saiu também nos Estados Unidos uma decisão da justiça falando em censura brasileira, né? A decisão da justiça americana dizendo, autorizando o ministro do STF, aí, o Alexandre de Moraes, a ser como é que eles falam? É ser notificado, né, por e-mail. Então ele não estava recebendo a notificação, né, não estava assinando a notificação, com aquela carta rogatória, e foi autorizado agora ele ser notificado por e-mail. Então com certeza agora esse processo vai andar muito mais rápido. Eu estou me referindo àquele processo do Rumble e da Trump Media Group, né? Que o advogado lá do Trump, o De Luca, vem dizendo aí na mídia já há vários meses, né? Então, é esse caso, né? Então, eu acho que o Trump deve conversar com o Flávio sobre essa questão aí da censura, sobre essa postura brasileira em relação às Big Techs, que, como a gente diz aqui no canal, são empresas muito importantes para os norte-americanos nesse momento, né, de desenvolvimento da inteligência artificial, porque é aquilo que eu digo, a gente sabe que quem tiver a melhor inteligência artificial sairá na frente nesse novo redesenho de mundo, né, nessa nova coalizão de forças, essa nova geopolítica que vem nascendo, essa nova ordem global, né? Então é isso, gente. Eu quero agradecer imensamente todos aqueles que colaboram com o nosso canal, né, financeiramente. Por favor, ajude o canal aí com qualquer valor. Eu estou sempre postando um número de conta, uma chave de Pix. A única maneira da gente sobreviver aqui na plataforma e a continuidade desse trabalho, né, depende disso, né? Todo mundo tem contas para pagar. Esse acabou se tornando o nosso trabalho aqui nos últimos 7 anos, 6 anos, indo para o 7º ano já, né? Esse trabalho de esclarecimento, que é um trabalho digno, né? Então, quem puder colaborar com o canal, agradeço imensamente. Muito obrigado a todos, obrigado àqueles também que compartilham as nossas análises. Tenham uma excelente semana. Vamos acompanhar o Flávio aí terça-feira, hein? Tá? Vamos ver a conversa dele e do Trump. Então, uma excelente semana para todo mundo. Eu volto amanhã. Valeu, pessoal. Tchau. Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e, se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.